Boa noite, professor. Boa noite, meus amigos. Nas aulas anteriores, professor, o senhor propôs que nós fizéssemos, escolhêssemos, um tema para que a gente desse uma aula a partir desse tema. Eu, particularmente, não sei se isso aqui se constitui numa aula, mas eu vou chamar mais de um diálogo entre eu e os meus colegas de classe. E optando pela possibilidade de falar com os meus colegas, da possibilidade que a gente tem de estar utilizando a arte para se conduzir uma aula e para se falar sobre contextos históricos ou de personagens dentro desse contexto histórico. Eu escolhi um filme em específico para falar um pouco sobre a questão do socialismo na Alemanha Oriental. O filme é esse. A Vida dos Outros. É um filme alemão de 2006 que ele é ambientado ali no final da década de 80, especificamente em 1984. O interessante é que 1984 é o título de um livro do escritor britânico George Orwell. E o curioso é que ambos, apesar de tanto o filme quanto o livro não haverem uma correlação direta entre um e outro, ambos tratam e denunciam o mesmo tema, a questão do Estado cooptando a vida do indivíduo, enfim. O filme em si, A Vida dos Outros, ele é ambientado ali no final da década de 80 e ele está inserido dentro do contexto da Guerra Fria. Então, A Vida dos Outros, ele vai ser ambientado no lado oriental do mapa. O lado oriental é o lado onde a União Soviética exerce o seu domínio pós-guerra, em contraponto ao lado ocidental, onde a França, os Estados Unidos, sobretudo, e a Inglaterra ficam exercendo seu domínio político no lado ocidental. Falando de uma das questões centrais do filme, que tem um paralelo direto com a história e vice-versa, a gente já vai partir para 1961. Anterior a esse ano, cerca de 3 milhões de alemães orientais estavam partindo do país socialista em direção à Alemanha ocidental, de sistema econômico capitalista. Após a elevação do muro, alguns fatos curiosos em relação ao êxodo de cidadãos orientais para o lado ocidental são bastante assim, relevantes e interessantes de serem trazidos aqui para a nossa discussão. Ao fato de que entre 600 e 900 pessoas tenham morrido diretamente na tentativa da travessia do muro. Ao fato de que cerca de 5.000 pessoas tiveram êxito na travessia, e há uns fatos assim interessantes de se salientar. Pessoas que passaram do lado oriental para o ocidental via tirolesa conectada de um lado para o outro dos países, repartido ao meio. Há fatos de pessoas que atravessaram por baixo do muro, pessoas que atravessaram via rio, a nado, pessoas que atravessaram dentro de carro a fronteira, tentando fugir da opressão e do domínio do Estado na vida do indivíduo. Em 1989, no ano da queda do muro, mas meses antes que antecedem a questão da queda do muro, há um fato relevante. A Hungria, que é um dos países ali fronteiriços, a Hungria abre a sua fronteira com a Áustria. E é um fato interessante que alemães orientais de férias na Hungria, eles, por esse fato de abertura da sua fronteira, eles fogem para a Áustria. É o que naturalmente desemboca na derrocada e no começo do esfacelamento dessa cortina de ferro. É a partir desse episódio que ocorre na Hungria, na Alemanha Oriental, começam a haver múltiplas e inúmeras manifestações da população
pedindo a não intervenção do Estado mais em suas vidas, na economia, e a derrubada tanto do muro, que consequentemente ou simbolicamente seria a derrubada e a derrocada do sistema socialista ali no lado oriental. O filme, como eu falei lá no início e depois não falei mais, o filme ele é ambientado ali na década de 80. Ele pega já esse finzinho de Guerra Fria, esse fim de sistemas, tanto também na Alemanha Oriental quanto na União Soviética, que vem a cair em 1991. Mas o filme, ele basicamente ele percorre e ele transcorre a partir da vida de duas personagens. Um é um escritor, e é um dos únicos escritores ali no lado oriental, no lado socialista, que tem a liberdade de enviar textos para o lado ocidental. E o segundo personagem é um capitão Gerd, que trabalha para a Stasi, que é a polícia secreta do regime socialista ali na Alemanha. O filme, como eu falei no início, A Vida dos Outros, e depois não falei mais, ele basicamente trata de inúmeras questões referentes ao socialismo ali na Alemanha Oriental. O domínio do Estado, o comércio estatal, a onipresença do Estado na vida do cidadão, mas sobretudo o filme vai percorrer a vida desse escritor, onde o ministro da Cultura presume que ele não seja fiel aos ideais comunistas. Então ele pede para que se seja colocado a Stasi, a polícia secreta, para vigiá-lo, mas mais do que isso, para colocar escutas na sua casa, escutas no seu telefone, em busca de uma traição aos ideais coletivistas e socialistas. Como eu disse no início, isso é basicamente muito mais um diálogo entre colegas de classe do que necessariamente uma aula. Eu acho que é extremamente, sobretudo nos dias atuais, a utilização de obras cinematográficas, musicais, literárias, sobretudo também, para se discutir em sala de aula questões e contextos e personagens históricos. Utilizei A Vida dos Outros como uma possibilidade de se trabalhar em sala de aula e falar sobre socialismo ali no século XX, experimentações ideológicas que ocorreram no século XX, mas poderia utilizar a Revolução dos Bichos para falar de Revolução Russa de 1917, Goodbye Lenin, um filme de 2003, alemão também, para se falar sobre o socialismo ali no século XX. Enfim, uma gama de obras, uma gama de autores, uma gama de obras cinematográficas que podem servir também como base, sustentáculo de uma aula, e não necessariamente somente o texto, não necessariamente somente é boa, mas não necessariamente apenas texto, aquela ortodoxia, aquela forma engessada. Cultura importa, e obrigado pela atenção de todos vocês.